Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Não vou ficar mais alto. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Esse lado aqui, Jesus é o Senhor. Esse aqui do meio, Jesus é o Senhor. É a minoria e parece que... Desse lado aqui, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Tem um negócio errado. Veja como o Senhor pode fazer muito com poucos. Desse lado aqui, Jesus é o Senhor. Agora vamos ver realmente o ponto da preocupação. Jesus é o Senhor. Vamos deixar o jogo dessa maneira que... Quais são os jovens que participaram da conferência do primeiro período? Por favor, fique de pé, na instância, primeiro período. Todos os jovens, primeiro período, de todas as localidades, por favor, fique de pé. Amém. Pode ficar sentado, pode sentar. Quais são os jovens que participaram da conferência segundo período? Fique de pé. Segundo período. Primeiro período, segundo período, muito similar. Vou baixar. Agora, quais são as pessoas, os irmãos que participaram da conferência, estiveram por lá, levanta. Do primeiro e segundo período. Não, vocês também. Amém. Jesus ao Senhor. Então muitos irmãos foram ali para Sumaré para receber uma palavra de encorajamento, tanto os jovens de primeiro período quanto os jovens de segundo período. E nós também temos aqui esse time, né, que está aqui no nosso campo de visão frontal. E eles estão com essas camisas aí, vinho, porque eles participaram da SEAP nas férias. Foi bom ou ruim? E aqui eles passaram por muitas situações interessantes que certamente vão ser agregadas na vida deles de forma eterna. Vão sempre se lembrar da palavra, de tudo que aconteceu por aqui. Louvado seja o Senhor pela disposição dos irmãos que se entregam à palavra, que permitem o Senhor falar com ele. A melhor maneira de nós crescermos é permitindo que o Senhor fale conosco. E nessa conferência, desde ontem, o Senhor ele está falando uma palavra muito rica, muito viva para cada um de nós. Quando o Senhor chama as igrejas para uma conferência, para participar de uma conferência, ele tem um objetivo. Cada palavra do Senhor quer alcançar determinada área da nossa vida. Seria muito lamentável nós participarmos de uma comunhão onde o Senhor está falando e nós estamos de costas para o Senhor. Seria profundamente lamentável. Alguém no final de 2 dias perguntar: o que o Senhor falou ao seu coração? E você passar a mão na testa e dizer que não se lembra. Essa comunhão, o Senhor ele quer afetar a nossa vida. Não tem como alguém que se abre ao Senhor e não ter o falar do Senhor. Não tem como, o Senhor fala. Desde o último que está ali até o outro extremo esquerdo aqui, o Senhor tem uma palavra para cada um. Talvez a palavra que você precisa ouvir seja diferente daquela que o outro irmão precisa ouvir. A maneira que cada um deve tomar a palavra deve ser de forma particular. Se imagine nesse local de reuniões, apenas você e o Senhor falando para você. Esqueça quem está do seu lado, esqueça até mesmo a sua mulher, esqueça o seu esposo, esqueça seus filhos. Essa palavra, ela é estritamente para você. E se não for dessa maneira, nós perdemos tempo. Então vamos aqui nos concentrar, passar esse período, nessa manhã, que será distribuída em 2 mensagens. Essa é a primeira, depois virá a segunda. Você diz amém para a primeira e segunda mensagem dessa manhã? Então se abra para o Senhor. O tema geral da nossa comunhão é renovados de dia em dia para reinar.
Quem quer reinar? Todos querem reinar. Se tem uma coisa que é fácil de se saber, é o sentimento dos santos das igrejas com relação ao desejo de reinar com Cristo. Agora, vocês sabem quais são os requisitos? Vocês sabem qual é o padrão que o Senhor estabelece? Ou o Senhor simplesmente abre as portas do reino e diz: já que você quer reinar, venha. O Senhor, Ele estabelece requisitos e padrões muito específicos para nós entrarmos no reino. Não é apenas uma questão do nosso desejo. Há uma questão de busca. Há uma questão de nós nos adequarmos ao padrão que o Senhor estabeleceu. Nessa manhã, e nessa primeira parte, nossa intenção é apresentar alguns dos requisitos importantes que o Senhor sente necessário para que alguém possa entrar no reino. Nós não podemos incorrer naquela parábola das 10 virgens, onde 5 delas foram ali para se encontrar com o noivo, foram para desfrutar das bodas, para participar do reino, e de repente teve uma porta fechada. Não tem nada mais decepcionante do que você sair correndo em público atrás de um ônibus. É terrível isso aí. O ônibus está ali, você não pode correr. Ou porque está levando alguma coisa, ou porque não tem o hábito de correr, e de repente um ônibus, ele dá marcha, fazendo, indicando que vai sair, você desespera, começa a estender a mão. E aquela coisa, todo mundo olhando você, fotografando, aquela coisa esquisita, e você gritando e correndo, e falta toda uma... Você fica correndo aquela coisa feia, e de repente um ônibus parte, e você fica, é engraçado quando acontece isso. Você termina aí, você não sabe nem voltar para a parada, aí fica assim, aí para, não sabe se segue para ninguém te ver. Aí você volta. Já aconteceu muito comigo isso aqui. Às vezes eu seguia, faz de conta que eu não estava correndo atrás de nada. Ei. E o ônibus estava longe, era como se estivesse atrás de outra pessoa. Às vezes voltava e enfrentava a barra. Que ignorância, me viu, nem parou. O Senhor, Ele tem um ônibus também. E tem um horário estrito de saída. Se você não estiver nessa parada preparado, você não vai subir nesse ônibus. Não tem história, não tem misericórdia, não tem, o botão é do lado de dentro. Não tem, você pode bater lá no fundo do ônibus, a gente bate, e ninguém abre. Aquelas 5 virgens sofreram essa decepção. O Senhor, Ele fala conosco para isso não acontecer com nenhum de nós. O Senhor está falando de forma desesperada e continuamente durante mais de 2 décadas sobre como entrar no reino, e às vezes nós não pegamos as dicas. Eu quero ler 3 versículos que falam sobre portas, e vamos mostrar o sentido de cada uma delas. João capítulo 10. João capítulo 10, versículo 9. João capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Vamos ler. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Essa ala aqui diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então tem uma porta. Nós não nos tornamos cristãos pulando o muro. Nós nos tornamos cristãos passando por uma porta. Nós estávamos fora dos portões, do outro lado. Nós éramos incrédulos, nós éramos rebeldes, nós éramos pecadores. Não tinha nenhuma condição de nós desfrutarmos do pasto que o Senhor tem e do pasto que Ele mesmo é. Não tínhamos condições, mas o Senhor, Ele usou a sua misericórdia e resolveu anunciar para nós, mediante a pregação do Evangelho, de que uma porta estava sendo aberta. E naquela oportunidade,
Todos nós aqui devemos ter no nosso histórico esse dia como um dia especial, em que o Senhor abriu a porta e nós entramos. Eu sou a porta. Se alguém entrar, quem entrou diz amém. Diga assim: eu passei por essa porta. Se alguém nos visita nessa manhã e de alguma maneira não teve a oportunidade de receber o Senhor como seu Salvador pessoal, nessa comunhão, nessa palavra, você pode se voltar para dentro de você e dizer: Senhor Jesus, eu também quero passar por essa porta. Ao longo da palavra, o Senhor vai trabalhar o seu coração para você poder também se converter a Ele e passar por essa porta. Vou falar agora da terceira porta. Vou pular a segunda e vou para a terceira. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. A partir do versículo 9, é uma descrição acerca da Nova Jerusalém. E o versículo 12 diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Capítulo 22, versículo 14. Vamos ler. Bem-aventurados. Vamos ler. Bem-aventurados. Então nós temos aqui a terceira porta, que é a porta que dá para a Nova Jerusalém. O versículo 12 desse capítulo 21 diz que havia 4 portas de cada lado. Então é como se fosse um cubo, tem 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui e 4 aqui atrás. Indicando 3, que somam 12. Esse é o problema de ter problema com o ensino fundamental. Mas veja bem, 3, eles disseram, e eu acredito nisso, que somam 12. Então veja, o acesso para a Nova Jerusalém é de maneira muito ampla. O Senhor não faz nenhum tipo de restrição. Todos os salvos um dia entrarão por uma dessas 12 portas e desfrutarão da eternidade com Cristo. A primeira porta nos deu acesso à vida da igreja. A terceira porta, que é essa do capítulo 21 e 22 de Apocalipse, dão acesso à eternidade. Só que entre a vida da igreja e a eternidade nós temos um período que nós chamamos de reino milenar, que é um período de 1000 anos. E a Bíblia também diz que para você entrar e desfrutar de Cristo durante 1000 anos, você também precisa passar por uma outra porta. Essas 2 portas, a primeira e a terceira, são amplas. Ninguém aqui precisa pagar nada para poder entrar por ela. Basta crer em Cristo. Basta dizer: Senhor Jesus, eu quero te tomar como meu Salvador. E mesmo que você tenha crido em Cristo, tenha se afastado dos caminhos dele, você pode também se converter, você pode se arrepender. Não importa se você deixou o Senhor, perdeu a comunhão com Ele, não se preocupa mais com sua vontade, você pode lançar a mão ainda dessas portas e dizer: Senhor, eu quero experimentar novamente essa porta e ter um novo começo. Essa comunhão para você pode ser a sua oportunidade de você entrar por essas portas e desfrutar da pastagem. E aguardar a Nova Jerusalém e desfrutar de Cristo pela eternidade. Irmãos, esse é o ponto fácil. Essas portas são escancaradas. É a questão mais simples da nossa vida. Vamos ver agora mais uma porta, que é a segunda. Mateus capítulo 7. Vamos invocar o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos abençoa, Senhor, nos guarda em Ti. Ó Senhor Jesus, tantos santos reunidos, abre a Tua palavra, constrange-nos, toca no nosso coração,
Oh Senhor Jesus, amém. Capítulo 7, versículo 13 de Mateus, que é um livro que fala sobre o reino, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Esse versículo aqui deve criar muita solenidade no nosso coração, e ao mesmo tempo deve criar no nosso coração uma sensação de extremo temor, porque nós já passamos pela primeira porta, vamos passar um dia pela terceira porta, mas por essa porta aqui não tem nada definido. Essa porta estreita com um caminho apertado é o acesso para o reino milenar, de um desfrute de 1000 anos com Cristo. E a pergunta é: você vai passar por essa porta? Você vai percorrer esse caminho apertado? Aqui diz que há também uma porta que é larga e um caminho que é espaçoso. Depois que nós nos tornamos cristãos, nós temos a opção de escolher como viver a vida cristã. Nós podemos viver essa vida cristã de qualquer maneira, e isso representa a porta larga e o caminho espaçoso, ou podemos viver de uma maneira muito estreita, muito estrita, com muito cuidado, nos guardando, nos preparando para reinar com Cristo. Tudo que nós fazemos, a leitura da Bíblia que nós fazemos, as reuniões que nós participamos, tudo que nós fazemos na vida da igreja, só pode ter um propósito: o propósito de nós entrarmos nesse reino. Essa reunião é uma preparação, a Bíblia que você lê é uma preparação, tudo que você faz é para o reino. Se nós perdemos esse objetivo, irmãos, tudo que nós estamos fazendo, até mesmo o modo como nós nos reunimos, o modo como lemos a Bíblia, o modo como nós vivemos nossa vida, é pelo caminho espaçoso e pela porta que é larga. Irmãos, nós não vamos entrar no reino. Essa questão não está definida. Você passou pela primeira porta, é ampla, o Senhor não faz nenhuma exigência. Quanto mais pecador você é, mais a porta se abre para você. Meu pecado é muito grande, a porta é maior do que o seu pecado, pode entrar. Você não precisa deixar nada, você tem que entrar. Quando você entra por essa segunda porta, para você entrar nesse reino, aí o negócio aperta. Aí a conversa não é mais essa: Senhor, eu tenho muitas coisas, muita bagagem, como é que eu faço? Eu ponho uma a uma? Eu disse: não, tem que deixar muita coisa para trás. Você está disposto? Você está disposto a deixar as coisas para trás que não dão condições para você passar por essa porta? Quem já teve a experiência de deixar a geladeira, de deixar sofá do lado de fora enquanto está fazendo mudança, porque não pôde passar por aquela porta? Tem gente que pegou uma geladeira toda alegre, passou, quando chegou na porta, aí a porta falou: quem disse que a sua geladeira passa por mim? Gente compra um sofá em forma de L, que vai até o quarto e até a cozinha, aquele sofá em forma de L, e tenta dar um jeito de passar o sofá de do que jeito do sofá, e fica brigando com o danado do marido dela. O sofá não entrou. O sofá tem 5 metros, minha mulher, não vai entrar mesmo. Irmãos, nós temos que deixar um monte de coisas de lado, se nós quisermos entrar nesse reino. Acontece que nós queremos negociar com o Senhor: Senhor, por favor, faz uma nova construção e aumenta o tamanho dessa porta para o meu sofá entrar. O Senhor jamais vai negociar isso conosco. Jamais Ele vai diminuir o tamanho da porta para que você entre, jamais. Porque o Senhor, Ele tem uma definição muito clara: para alguém entrar nesse reino, Ele precisa deixar muita mala do lado de fora, geladeira lá de fora, tem que deixar muitas coisas do lado de fora. Ao longo desse caminho até o reino, não há um caminho? Eu passo pela porta, há um caminho, esse caminho apertado. Ao longo disso,
nós encontramos muitas e muitas placas que nos ajudam a dizer, que falam conosco. As placas de trânsito falam com os motoristas. Não é isso? A placa de trânsito fala com o motorista, diz assim: esquerda, direita, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, caminho sinuoso, subida, descida, freia. O Senhor também, Ele dá muitas placas indicando para nós o caminho. O Evilásio falou daquele outdoor ontem, indo para Rondonópolis. Por causa dessa curva, muitas famílias não chegaram ao destino. O Senhor também, Ele tem, para chegar no reino, irmãos, é uma subida, é uma curva, tem coisa acentuada à esquerda, acentuada à direita. O Senhor, Ele simplesmente deixou um caminho muito apertado para cada um de nós. Nós, às vezes, brincamos de vida da igreja. Levamos uma vida tão tranquila, com tudo que prejudica a nossa própria entrada, e nem percebemos que estamos vivendo a vida da igreja já derrotados. Não adianta a gente passar 10 anos se reunindo, mas se a condição que se apresenta é uma condição contrária à sua entrada no reino, isso aí é jogar contra o patrimônio, isso aí é não receber luz. Essa é a razão porque nós precisamos receber luz. A luz do primeiro dia identifica exatamente onde estão as geladeiras que não podem entrar pela porta. A luz do quarto dia aponta para nós aquelas coisas pequenas que aborrecem o Senhor, que também não tem passagem pela porta. Na nossa vida a gente consegue perceber pecado, esse aqui não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. Mas quando você põe no bolso, tem coisas tão pequenininhas que impede. Um celular tem uma música esquisita. Essa coisinha perturba a sua entrada no reino. Coisas grandes e coisas pequenas. Para você ver as grandes, a luz do primeiro dia é forte, aí mostra a geladeira. A luz do quarto dia mostra a bananinha, coisa pequenininha. Quem quer passar por esse caminho estreito e por essa porta apertada? Diz amém. Eu senti menos força agora. Até o grupo que estava vencendo pensou: meu Deus, como é que eu faço com esse celular? Meu Deus. Quem quer entrar por essa porta e por esse caminho apertado? Diz amém. Quem quer pagar o preço para entrar? A gente sente, de 10 caiu aí para 8, mas tudo bem, o Senhor, Ele vai falando e vai convencendo. Você está disposta? Já pensou se todos os dias a gente levantasse e fizesse essa pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu tenho que impede a minha entrada no reino? Essa pergunta vai forçadamente fazer com que o Senhor ilumine você. Nós não somos tão iluminados porque nós não fazemos as perguntas inteligentes. Se você faz a pergunta: Senhor, o que eu sou, o que eu tenho que me impedem de entrar no reino? O Senhor vai falar de duas coisas na sua vida. Vou falar das coisas que você tem e você precisa deixar, e vou falar das coisas que você é, também você precisa deixar. Para as coisas que você tem que jogar fora. Para as coisas que você é, você precisa ser transformado. Então essa luz do primeiro dia e a luz do quarto dia são essenciais para nós descobrirmos onde estão as pedras que nos fazem cair. Senhor Jesus, eu quero falar de algumas placas aqui. Mateus capítulo 5, versículo 20. 5:20. Porque vos digo, vamos lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder. Os fariseus e os escribas eram pessoas muito refinadas, julgavam ser pessoas praticantes da lei, e se você olhasse de perto, eles realmente tinham um padrão. E o Senhor falou assim: olha, para você entrar no reino, você tem que ter um padrão acima. Às vezes nós, como cristãos, perdemos até vou amenizar, perdemos por muitos colegas de sala. Nós não conseguimos exceder no padrão de justiça, nem mesmo com o nosso colega de sala, nem mesmo com aquele que trabalha junto da gente. Tem muita gente aí com um padrão
muito melhor do que às vezes nós apresentamos nos vários ambientes onde nós estamos. Um cristão, ele é sal aonde ele está, e ele é luz aonde ele está. Quando ele é sal, para salgar e matar germes, e quando ele é luz para poder iluminar, aí ele começa a aumentar o padrão dele. Ele começa a ser uma pessoa diferente. Se alguém apresenta várias justiças, são pessoas com um padrão moral bom, mas quando você chega, sobe. Quando você sobe, o padrão sobe, empata ou desce. Quando você está conversando com o seu colega, quando você está lá no trabalho, quando você se aproxima, o padrão subiu, empatou ou é menor. Se nós não excedemos o nosso padrão, jamais. Está vendo? É um caminho estreito. Mateus capítulo 6, versículo 25. Irmãos, enquanto nós estamos percorrendo esse caminho que é estreito, esse caminho que nos leva para o reino deve ser o nosso alvo. Presta atenção. Deve ser o nosso alvo. O reino é o nosso alvo. Diga assim: o reino é o meu alvo. Agora saiba que até você chegar no seu alvo, vai ter as várias coisas que vão te atrapalhar. Tá certo? Várias coisas vão te atrapalhar. Uma delas é exatamente você confundir a sua estada neste mundo. Nós estamos na vida da igreja para ser preparados para reinar. Estamos sendo preparados para reinar. Esse é o nosso alvo. Mas enquanto isso, nós fazemos muitas coisas, como trabalhar, como comer, como beber. Mexemos com dinheiro. Nós temos coisas materiais para poder conseguir. Nós temos que administrar nossa vida financeira. Muitas coisas. Veja a questão. Enquanto você está indo para o reino, você vai encontrar pelo caminho coisas que são pertinentes, que fazem sentido à vida humana, mas às vezes nós somos enganados por elas. Enquanto deveríamos trabalhar apenas para o nosso sustento, nós começamos a trabalhar para a nossa riqueza. Enquanto nós deveríamos trabalhar apenas para comer e nos vestir, ter uma vida simples nesse mundo, nós gastamos muitas horas da nossa vida envolvidos com essa questão de ser rico. Eu faço qualquer contrato com Deus, de Ele me dar só roupa e comida, e Ele me deixar quieto, eu nunca mais me voltar para canto nenhum para trabalhar, porque eu só quero uma coisa, é reinar. Faz qualquer contrato. Nesse trajeto nós começamos, e o Senhor advertiu. O Senhor, Ele sabia o que estava fazendo. Ele colocou as palavras. Eu vou dizer uma palavra para vocês: cuidado. Cuidado com acúmulo. Cuidado com esse acúmulo. Cuidado, trabalha, mas não gosta muito não. Ganha dinheiro para comprar arroz, mas cuidado, não se envolve muito não. Porque tudo que você acumula, a traça vem e come. Você perde o que conseguiu, perde muitas coisas importantes, como a sua própria família, e perde o reino. É incoerente nós passarmos a nossa vida fazendo coisas que nós vamos perder. Nós perdemos o que nós acumulamos, perdemos a nossa família no sentido de dar atenção a ela, porque estamos nesse mundo ganhando dinheiro, vendo os filhos só 3 da manhã dormindo. E depois perdemos o essencial, o reino. Aí o Senhor falou assim: não faça isso. Dê uma olhada para os pássaros, dê uma olhada para os lírios. Ninguém faz nada, todo mundo está alegre. Um pássaro canta, ele não faz nadinha, está lá, viu um bem-te-vi aqui andando, voando. Até de reuniões ele participa. Bom dia, bem-te-vi. Não está nem aí, não está nem aí. Na hora do almoço todo mundo está preocupado. Ele vai, chega e come a nossa comida. O bem-te-vi faz isso. Não estou dizendo que nós devemos ser São Francisco de Assis, tirar a roupa e anda por aí, né? E põe a mão assim e os pássaros vêm comer em você. Não estou falando para ser assim, mas cuidado para também não ser o Bill Gates. Eu fui muito longe. Eliseu, está muito mal. Não tem nenhum Bill Gates aqui não, Eliseu. Mas tudo bem.
Vocês estão entendendo, irmãos? Cuidado nesse trajeto para nós não perdermos o nosso alvo. Nosso alvo é o reino. Na hora que você começa a olhar para essas coisas, o seu coração começa a se envolver com elas, o seu olhar começa a olhar para as riquezas e perde Cristo, você perde sua visão. Você perde sua visão, você compreendeu? Começa a olhar para essas coisas, você fica assim, ó. Aí fica zarou aí por um minuto aí. Você não sabe, ó, é aqui, ó. Você não sabe se é aqui ou aqui. Olha para duas coisas e você vai perder a mais importante. Aí, naturalmente, a ansiedade nasce no nosso coração. A ansiedade é um produto de altas expectativas que nós temos na nossa vida. Eleve as suas expectativas, e até que você as conquiste, você vai experimentar a ansiedade. E o Senhor estava advertindo exatamente isso. É para você viver feliz, é para você viver alegre, mas agora está aí, na cadeira fazendo conta. Irmão, devemos nos voltar para o Senhor. O Senhor falou assim: olha Salomão, ele é rico, ele é muito rico, Salomão. Não é esse aqui não. Salomão é rico de graça. Aquele outro Salomão, ele tinha riquezas. Mas o Senhor falou assim: engraçado, trabalhou, tinha costureira, tinha tudo, nunca se vestiu como os lírios, que nunca fizeram nada. O Senhor cuida, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando da sua família, está cuidando particularmente de cada um de nós. Ele sabe onde aperta no seu sapato, Ele sabe. Irmãos, vamos ter uma vida equilibrada. Não estamos dizendo aqui para a gente abandonar as coisas, mas que tenhamos uma vida equilibrada. Até os jovens que estão estudando, você pode querer ser um bom aluno, pode querer passar no bom concurso, irmãos, mas cuidado para você não deixar coisas de fora importantes. Estuda muito mesmo. Nosso conselho é você estudar muito, e às vezes até varar a noite estudando, mas não mate reunião. Não deixe de estar nas reuniões, não deixe de receber o seu suprimento, não deixe. Tenha uma vida equilibrada. Eu preciso passar no concurso, é justo. Agora, não vai ser justificado se nós deixarmos a nossa vida da igreja de lado, deixar de ler a Bíblia, deixar de cantar, deixar de estar com os irmãos, perder a esfera da sua proteção. Não cometa um crime espiritual desse, porque isso tem consequências graves, que é bater na porta e não ter acesso ao reino. Senhor Jesus, vamos ler Mateus capítulo 18. Vamos invocar o Senhor. Senhor Jesus, Mateus 18, versículo 1, diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Todos os discípulos tinham essa curiosidade: quem é o maior, Senhor? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Então tem duas palavras aqui: primeira, a criança; segunda, se humilhar. A característica muito forte de uma criança é ele ser ingênuo. Você pode fazer o que você quiser com ele. Depois você fica: vem cá, toma uma balinha. Dá uma balinha. Ele não chega assim: eu tenho vergonha na cara. Eu nunca vi criança fazer isso. Eu tenho vergonha na cara. Como é que você pode me repreender na frente do meu tio e depois está dizendo, me oferece uma balinha, você quer me comprar? A criança faz o quê? Pega a balinha e diz: tem mais? Tem mais um aí? Não está nem aí. Tio, pai, tem só essa? Esse é o filho. Se humilha: vem cá menino, vem cá. Aí põe na perna, ele fica ali alegre. É uma criança. Para entrar no reino, uma das condições é ser assim. Você é assim, ou você é alguém que guarda rancor? Você é assim, ou já deixou de falar com muitos irmãos na sua localidade porque você está bravo com ele? Se você não conseguir se humilhar, você não vai reinar. Não tem outra história. Eu queria contar outra história, porque eu também queria me incluir.
Não tem outra história, a história é essa. O Senhor não vai entrar, tem que se humilhar. Irmãos, humilhar, que significa você descer. A palavra humilhação, né, no grego significa humus. E humus é exatamente aquela parte mais baixa do chão. Para você reinar, você tem que se jogar no chão. Humilhar significa você perder sua posição, deixar a sua posição de orgulho e se lançar no chão e pedir perdão. Pedir perdão com relação ao Senhor. Pedir perdão com relação às pessoas que você machucou. Pedir perdão com relação às pessoas que você está matando no coração porque tentou te repreender. Tem gente que não gosta de ser repreendido de modo nenhum. Eu me intrigo contigo, me intrigo. Vem cá, se intriga. Vai aqui. Por que você quer se intrigar comigo? Porque você fica me expondo. Uma criança não tem esse problema. Vem cá, meu filho. Cá. Fica em pé aqui. Não, cara. Por que ele não está nem aí? Por que ele não está nem aí? Porque é uma criança. Pula aqui, pula. Ele falou o que quer com ele, só corre para lá, corre, vai lá. Vem para cá agora. Vai lá no fundo do local, vai lá no fundo. Tá bom, pode voltar. Por que ele não está nem aí? Porque é uma criança. Faz com o adulto, não que ele sentir que estão fazendo ele de palhaço. Não é você não. Você tem quantos anos? 12, mas quase eu erro, porque subiu um pouquinho, mas tudo bem. Mesmo com 12, já está chegando, já está além da era da consciência, já está toda formadinha, mas ainda assim é simples. Irmãos, a vida da igreja deve ser assim: irmão, vem participar do serviço, ainda que alguém tenha te maltratado, ainda que não tenha dado certo o último serviço, você vai. É para servir aonde? É ali, eu vou. Não fica assim, mas como é que eu vou? Você sabe o que fizeram comigo? Meu amigo, eu tenho sofrido há anos. Eu tenho sofrido há anos na vida da igreja, todo mundo me humilhando e me maltratando. Como é que você pede para eu poder servir? Eu tenho vergonha nessa cara. Você é assim? Ou você se humilha fácil? Nós temos que admitir, é difícil você receber uma repreensão, mas ela é importantíssima para você reinar. Porque te afina, deixa você fininho, está tirando uma coisa muito importante dentro de você, está tirando de você a vida da alma. Como é que chama aquelas frutas que você pega, a banana fica desidratada, a banana que é grossona, de repente fica fininha. Você pensa que você tem essa espessura que você tem? Você é fininho, mas você é grossão por causa da vida da alma. Então tem que passar por um processo de desidratação. Se não passar por um processo de desidratação, você não entra por essa porta nunca. O que nos faz robustos é a nossa vida da alma. E o Senhor quer exatamente afinar. Ele quer fazer que fique apenas a alma, e não uma alma rebelde e independente. Nós temos que aprender a nos humilhar. A humilhação é a primeira etapa num processo de quem quer ser vencedor. O Senhor subiu no monte e falou: bem-aventurados. Como é que ele fala? Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurado. Aí toda uma descrição maravilhosa que o Senhor faz aqui para dizer: vocês precisam entrar nesse reino. Vamos pegar Mateus capítulo 19, versículo 16. E eis que alguém, vamos lá, e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa vida eterna aqui tem um sentido de entrar no reino. E respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? O Senhor estava falando com um jovem, viu? Quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, quando o Senhor falou sobre esses quesitos importantes,
de não matar. Ele estava falando exatamente dos itens da lei. E entre os itens da lei que o Senhor citou, ele falou a questão de honrar pai e mãe. Uma palavra para os jovens aqui: honre seu pai e sua mãe até debaixo d'água. Não tem nada mais feio nessa terra do que filho rebelde. Filho rebelde, filho rebelde. O pai fala, ele fala em cima. O pai fala, ele responde, envergonha o pai. Como é que você pode reinar dessa maneira? Se você fica se opondo ao seu pai? Eu gosto sempre de dizer assim: quem deu esse tênis a Nike? Um tênis bonito ali, ó. Quem te deu esse tênis aí, menino? Seu pai? E quem deu essa calça aí? Mas você não quer lavar nem banheirinho, nem um banheirinho. Os pais da gente dão tudo, morrem por nós, e o troco que nós damos é a malcriação. Então o Senhor, ele falou aqui, a palavra do Senhor é uma palavra inclusiva, que envolve todas as áreas do relacionamento cristão com Ele, áreas do relacionamento interpessoal entre as pessoas e familiar. Nós temos que consertar nossa vida em todas as esferas dela, não apenas na questão de você ser leitor da Bíblia. Aqui o Senhor colocou: e por último, por favor, leia os 66 livros da Bíblia. Ele não falou isso. Embora seja importante, não foi isso que ele falou. Para os jovens, vocês têm que honrar pai e mãe. Para os demais, não pode matar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí aquele jovem, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? O Senhor não estava atrás do que ele estava fazendo, o Senhor estava atrás do que ele não estava fazendo. Não diga assim: irmãos, mas eu já faço tanta coisa. O Senhor não está atrás do que você já fez, do que você sabe fazer. O Senhor está atrás do que você não sabe fazer e daquilo que ainda você não fez. E provavelmente o que você não fez é aquilo que é mais importante que você precisa fazer. Você só fez a coisa fácil, mas não fez a coisa complicada que dá direção ao reino. Aí o Senhor apertou. Irmãos, olha, pode chamar o Senhor para o diálogo, pode chamar, ele conversa, mas ele aperta. A luz do quarto dia, ela se aprofunda. A luz do primeiro dia mostrou, ele faz tudo isso, mas vamos agora às questões mais profundas. Toda vez que você vencer questões importantes, o Senhor vai chamar você para as questões mais profundas. Dentro da sua casa tem questões mais profundas que o Senhor nunca pôde abrir a porta para poder falar, porque você nunca permitiu. Nas questões básicas que todo mundo, você já venceu. E as coisas profundas? Tenta pensar em alguma coisa que o Senhor quer ganhar em você e ainda nunca nem pôde dialogar com você, porque você nunca se abriu para Ele. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O Senhor tocou na parte mais complicada do ser humano, o que ele tem. Tendo, porém, um jovem ouvido esta palavra, retirou-se alegre, triste, por ser dono de muitas propriedades. Quando o Senhor fala conosco, qual é a nossa reação? De tristeza ou de alegria? Se a gente levanta e proclama: Jesus é o Senhor, aí todo mundo, quer ver, ó? Levanta e proclama: Jesus é o Senhor. Essa é a parte boa. Agora, se levanta e pega tudo que você tem e vende. É você, peraí. Vamos colocar o pingo nos is. É claro que o Senhor não está falando aqui de você pegar tudo que você tem e vender. Tem situações que é essa mesma. Mas aqui, a noção espiritual é que nós temos muitas propriedades que nós precisamos deixar de lado. A maior propriedade que nós temos e que o Senhor quer que a gente lance fora é exatamente nossa vida da alma. É o que nós somos. É você ser rabugento, é você ser teimoso, é você ser irado, é você ser orgulhoso. Um monte de coisas que o Senhor... são as suas propriedades. Todos nós temos muitas propriedades. Todos nós somos abundantemente ricos. Ricos da vida da alma. Ricos de presunção. Ricos de orgulho. De irritabilidade. Nós somos ricos de muitas coisas. Essas são as propriedades da vida da alma. E o Senhor quer, olha, tem que vender tudo. Aí quando ele ouviu aquilo, ficou triste. Irmãos, não fiquemos tristes quando o Senhor falar conosco,
porque o falar do Senhor, Ele é bom e quer nos introduzir no reino. Então disse-lhe Jesus a seus discípulos. Esse versículo aqui, não é que ele falou, o discípulo, esse jovem rico foi embora. Foi embora. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O Senhor falou para os discípulos. Aí os discípulos, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Então eles apertaram o Senhor. Senhor, você sabe o que eu estou notando? Que o Senhor fez uma proposta impossível. Ninguém pode ser salvo. Será se já não somos interessados, derrotados? O Senhor não. Jesus, fitando neles o olhar, como que prescrutando a pergunta, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Isto é impossível. Ninguém pode desistir da vida da igreja por achar que reinar é impossível. É impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. A propósito, nós estamos na vida da igreja sendo treinados para poder reinar. Cada ambiente, cada situação que o Senhor coloca a você, você só tem que abrir os olhos para ver e se submeter às situações que o Senhor dá para você. Se você enxergar essas situações, se submeter a elas, você vai reinar. Não tem essa história, é difícil, mas tem uma vida poderosa em você que consegue fazer isso. É a vida de Deus. Nós temos que viver no Espírito. É fácil ser repreendido e ficar rindo? Não, é difícil. Mas talvez aquele momento muito amargo, muito duro, você: Senhor Jesus, amém. Senhor, eu quero aprender. Senhor, eu quero me voltar para Ti. Muito obrigado. Olha aí, a mulher dentro de casa, de repente, diz uma coisa grossa com o marido. E o marido está lá: como é que eu faço? Ou eu fico sem falar, para ela ficar esperta. São técnicas. E esperar para ver se a pessoa reconhece que errou. E às vezes leva dias. E às vezes nunca. Ou você mesmo com aquela humilhação, você se encher de graça e ir lá para ter comunhão e restaurar a situação. Entre os irmãos responsáveis, entre irmãos responsáveis de serviço, entre o governo da igreja e os santos, esse tipo de posicionamento é importante. Se você ficar sem falar para ficar esperto, ou esperar que a pessoa venha, é melhor você ir e resolver essa questão. Lamentavelmente, aquele que sempre que fica esperando, pode ter sua alma lavada, mas não reinar. Do que ter a alma humilhada, mas reinar. Então seja você o primeiro a dar o passo para a reconciliação. Aí ele foi embora. Ele não ouviu essa segunda parte da mensagem, de que para Deus tudo é possível. Aí o Senhor falou sobre o camelo. Quando o Senhor fala sobre o camelo, Ele está dizendo uma coisa. Ele está dizendo que a nossa alma, vida da alma, é como um camelo. Não tem passagem. O camelo pode passar, mas um rico, ou seja, a nossa vida da alma não consegue atravessar. Mas o Senhor, Ele consegue, né? Ele não vai empurrar não. Entra. E quando Ele passou a cabeça, o mongo-drongo aqui atrás fica. Não tem jeito, irmão, nós temos que negar nós mesmos. Diga assim: eu preciso negar a mim mesmo para passar pelo buraco da agulha. Para encerrar, vou contar uma historinha. Quando eu era menor, porque eu sempre fui pequeno, para chegar lá perto do rio, tinha muito mato no meio. Então eu pensei: como é que eu vou atravessar? Eu queria ficar ali perto do rio. Então eu vi umas manilhas que davam até o rio. Não sei se era esgoto, mas tinham manilhas que davam até o rio.
até ali perto do rio. Eu pensei, eu vou atravessar. É a única maneira. Aí eu entrei naquela manilha e comecei me rastejando, né? Quando cheguei no meio do caminho, tinha a distância como daqui naquele portão, o dobro. Quando chegou no meio do caminho, começou a ficar quente. Como é que eu vou levantar essa manilha, tá lá, aquele buracão? E eu comecei a recuar de ré, engatei uma ré e quanto mais eu puxava aqui, eu olhava para trás assim, aquela luz longe, eu pensei, é melhor ir para lá. Então eu comecei a me rastejar. Aí, vendo a palavra, eu estou lembrando agora, como aquele caminho era estreito. E eu continuei. Quando eu saí e respirei, aí eu vi o rio. Aquilo que eu tanto queria, eu vi. Para você chegar do outro lado, você precisa passar por esse caminho estreito. É um caminho, você pode ficar ali atolado, preso, não consegue... Às vezes um pecado que você comete, ou um jeito seu, pode fazer você ficar preso naquela manilha por anos. E você sente que não avançou, você levanta os olhos, engraçado, parece que nunca chega. Nunca chega porque tem coisa que você nunca trata. Se você não tratar determinadas coisas, você vai ficar preso naquele lugar. Agora, quando você trata, você fica um pouco mais fino. Quando você trata, você fica um pouco mais fino e você vai tendo a passagem livre. O Senhor quer nos fazer vencer. Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé e vamos falar. Vamos orar de 2 em 2 e cantar o hino 215. Vamos abrir no cenário, hino 215. Hino 215. Vamos invocar o Senhor. Senhor Jesus. Amém.